vamos lá. Nós vamos falar hoje, tentar falar, na verdade, né, tentar discutir com vocês tudo sobre essa ideia da pessoa em primeira pessoa. Quando você fala em primeira pessoa, não importa o que está sendo falado na praça e não importa o que a lógica e a razão chegou. O que importa é se isso o indivíduo pode sentir. Essa é a ideia de primeira pessoa, não é a simplicidade da linguagem. Entende, Otto? Entendo. Então, para que a gente consiga colocar em primeira pessoa, a gente tem que fazer com que, cara, alguma consciência emane do indivíduo, tá? Essa é a ideia. Mas vamos lá. Vamos entrar, já que o Anderson está aqui, eu acho que é melhor que o Anderson junto, porque a gente vai falar do capitalismo de uma maneira mais forte. Eu falei com o Jefferson agora, Anderson, e ele falou que o capitalismo é uma coisa muito agressiva, é uma coisa muito ruim, é uma coisa. Daí eu falei assim, mas e o comunismo? Ixi, o comunismo é pior. Então, independente do que a gente tem, um sistema, se a gente colocar um monte de pessoas junto, a gente vai ter que adotar algo. Adota o capitalismo, ou adota o socialismo, ou adota o comunismo. Eu acho que socialismo e comunismo, talvez o Bolsonaro fala disso, alguns governos falam disso, não se fala mais. O que nós temos que falar agora é um capitalismo mais humano, porque o capitalismo fica um pouco complicado. Mas voltar aos antigos sistemas não pega mais, não dá. Eu não sei o que o Anderson pensa nisso, mas é muito complicado, não entra, não encaixa. Eu não sei como que a China ela desenvolve isso, ela desenvolve um capitalismo socialista, né? Com componentes de supervisão do Estado, de controle, né? Mas, de fato, você tem poucos países hoje, poucos países hoje com um sistema diferente do capitalismo, né? Ou muito diferente. Coreia do Norte, China, mas em vários aspectos ela é capitalista, né? Do tipo, participa da globalização, participa do mercado financeiro, né? Inclusive tem comprado ativos diversos, empresas de energia, bancos, algumas cidades, inclusive, foram bastante abaladas com compras no mercado imobiliário, né? Vancouver, por exemplo, de chineses. Então, em vários aspectos, ela está bem inserida na globalização. Aí você tem poucos ali pensando diferentes, mas você tem capitalismos muito diferentes, né? É um capitalismo de uma ditadura na África, um capitalismo de um país europeu com a parte da social-democracia forte, né? E um Estado mais forte também, presente, dominando às vezes 100% da saúde, da educação, e países diferentes, tipo Estados Unidos, tipo Brasil, que estão bem inseridos no capitalismo, mas de uma forma diferente. Eu acho que você falou para mim também que a própria China comprou papel da dívida americana a rodo, né? Ah, sim. Os chineses estão com muito dinheiro, né? Muito dinheiro na mão. Então, isso tem navegado aí pelo mundo. Eles têm, e as empresas estatais, algumas têm um dinheiro assim meio infinito, né? Perante outras economias. Então, a disposição dela de comprar, se o destino permitir ser comprado, facilita muito, né? Ela está aumentando posição aí em vários países por estar com esse dinheiro na mão, né? Enquanto o mundo está crescendo pouquíssimo, vários países em recessão, ela está vamos dizer, numa diminuição do crescimento, mas cresce a 6,5%, a 6%, né? Então isso é um crescimento ruim para quem estava a 11, a 10, mas é um crescimento muito grande, né? E você vê como que você está falando agora. Você pega a China é comunista, mas ela usa o capitalismo.
Então, o capitalismo é quase uma transação. E na última reunião que eu fiz com você, Odson, a gente comentou um pouquinho sobre isso, mas eu vou voltar um pouquinho atrás ainda. O capitalismo, ele basicamente ele vai mexer com o capital. O capital vai mexer com o dinheiro, quer dizer, é uma transação que o dinheiro tem valor. E, honestamente falando, se você tirar o dinheiro do planeta, fica ruim qualquer relação. Qual a relação que você vai fazer de um país para o outro se você tira a moeda? Mesmo escambo. Vamos voltar ao escambo. Voltar ao escambo, exatamente. Tem até alguns movimentos, mas eles são muito pequenos de escambo. Você vê isso em redes sociais, né? O ambiente ali é para escambo. Olha, eu troco fazer esse trabalho por tantas horas desse. Né? Mas é insignificante no mundo hoje as transações que não estão lastreadas em dinheiro, né? A menor parte é dinheiro vivo, talvez, mas lastreadas em dinheiro é quase tudo que a gente faz, né? Então, e aí o tema dinheiro, ele tem um significado na vida do indivíduo que é bom abordar dessa maneira mais filosófica possível. Porque, para mim, o sopro de liberdade, a liberdade em si, é o momento da consciência, quando você respira e no momento que você respira e tem consciência. Às vezes você está respirando sem consciência, pode estar em vários estados de consciência, inclusive, mas pode não ter consciência. Em coma ou determinada etapa de sono, você não tem consciência, você não tem liberdade para se perceber. Você simplesmente está em estado que não é de consciente. Ok. Então, quando você respira e tem consciência, isso é liberdade, para mim. Ok. Nesse momento da liberdade, você entra numa estrutura capitalista. O direito de ir e vir e pensar pode ser muito modulado com quanto você tem de dinheiro. Dinheiro de ir e vir e dinheiro que você tem. Ou se não, você está com mais dívida do que saldo na tua conta. Cara, a tua liberdade de ir e vir está sendo raptada, não? Ela foi sequestrada, ela está refém de onde você deve. Você deve para banco, deve para pai, deve para mãe, deve para todo mundo. Você está refém. Você não está com tanta liberdade. No mínimo, você tem que pensar um pouco alinhado com o teu credor. Teu credor, cara, se você desalinha de muito com ele, ele perde dinheiro de volta. Então você não tem tanta liberdade de ser. Então nós estamos falando o seguinte: dinheiro e liberdade de forma líquida. Mas não a liberdade existencial. Você pode pensar mesmo sem dinheiro. Mas, cara, liberdade no sentido seguinte: se você está correndo para pagar a conta, para ver a comida, colocar a comida na mesa, pagar aluguel, correr, se defender do bicho que quer te pegar, como que você vai pensar? Como que você vai elaborar o teu futuro? Você está correndo atrás de dívida. Então você está restrito em consciência. Porque você tem restrição de dinheiro ou de tempo para ter essa consciência. Então essa é a criação do indivíduo. E às vezes o indivíduo pensa assim: puxa vida, dinheiro é liberdade? É um símbolo de liberdade. Se o dinheiro é a moeda válida naquilo, não é dinheiro velho, é o dinheiro válido. E quando você vai de um país para outro, você faz o câmbio de dinheiro. Ok. Diga, vai. Aí eu acho que, pegando essa tua noção do dinheiro como um símbolo real da liberdade, o capitalismo e o socialismo têm fundamentos bonitos, né? Do tipo socialismo. Vamos dividir a capacidade, a quantidade de liberdade para todo mundo de forma igual, né? Então, todo mundo vai ter o mesmo tanto, os mesmos direitos, e vamos crescer junto, né, com a mesma quantidade, o mesmo direito de ir e vir. Né? Quando todo mundo comprar um eletrodoméstico novo em casa, todos vão ter direito de comprar o mesmo eletrodoméstico, vão ter condições para isso. Então, é bonito nesse aspecto. Já o capitalismo, ele procura privilegiar, né, empoderar de liberdade, né, ou de dinheiro, as pessoas mais bem-sucedidas de acordo com alguns critérios.
né? Então, alguns critérios podem ser descartados, né? Eu faço uma arte que ninguém dá valor àquela arte. É fantástica, né? Mas ninguém dá valor. Né? Sei lá, eu faço uma arte com um caco de vidro, mas ninguém gosta dela. Mas teria o seu valor, mas não é valorizado financeiramente, a pessoa vai ter dificuldade para se locomover, para comer, né? Para dormir, para se vestir. E já outras capacidades, né? Outros desenvolvimentos são premiados de uma forma maior pelo mercado, né? Inclusive alguns que a gente pode até discutir do ponto de vista ético, moral, né? Se o mercado, o capitalismo deveria premiar esses comportamentos, essa qualidade, digamos assim, né? Mas, enfim, esse é o capitalismo. Então, ele tem esse lado bonito do tipo, quem contribuir mais vai ganhar mais, né? Então, isso... E essa contribuição valorada. Porque se a contribuição valorada. não for valorada, Valorada. ele perdeu a vida gastando Porque naquilo que ele achava que era a coisa mais linda do mundo, e ninguém dá valor. ninguém dá valor e de repente ele está passando fome, necessidade, né? Já outra pessoa que, Google, né? Steve Jobs, né? Começou uma empresa tal que, nossa, Todo mundo o deu valor. caixa dessa empresa dá para pagar, dá para comparar com o PIB de vários países, né? Exatamente. Ou seja, ele foi muito premiado, né, ao longo da vida pelo que ele fez, né? Ou então um cantor, né, um artista de música foi ultra premiado, são bilionários, né, um jogador de tênis. E o mundo resolveu premiar aquilo e eles foram bem sucedidos naquilo. Então, e aí você tem, por exemplo, se você está no capitalismo, se eu incentivar o Oderson, ou incentivar o Jefferson, ou incentivar o Jackson a fazer algumas coisas, que essa coisa não é valorável, ela passa a ser um tipo de hipocrisia. Porque eu estou valorizando você a fazer um trabalho voluntário que ninguém vai valorar, mas que talvez eu seja beneficiado. Mas ninguém vai valorar esse trabalho. Então você vai trabalhar de graça, por um período de tempo. Aí eu falo de instituições religiosas, ou instituições como a FIFA, vem aqui, você é um voluntário, você vai aprender. Eu tenho capacidade de te pagar, mas se há a possibilidade de não pagar, por que não usar, né? Para eu pegar esse trabalho, muito embora o da FIFA ainda é valorável como currículo para algumas pessoas. Mas na prática é mais trabalho voluntário, mais um trabalho de você colocar uma pedrinha de ouro na tua rua, na tua rua depois que você morrer, está uma pedrinha de ouro lá no céu, do que algo aqui que alguém vai dar valor. Você vai perder um tempo enorme fazendo algo que não é valorável e não vai servir para teu currículo. E aí você fala assim, puxa, mas faz bem para a pessoa. Faz bem porque ela foi bem motivada. Ela pode ser bem motivada em fazer coisas que tenha valor real também. Então, esse é um fator muito forte, porque algumas instituições, e é isso que eu bato bastante, eu falo bastante, de que se tem um valor social maior que exista, é o governo, são os nossos impostos. Porque é o governo que deveria dar todo o subsídio que a população necessita. Não faz, ok, mas é o que deveria. É o que mais, o que foi montado para isso. Então a turma fala assim, não, eu não vou pagar imposto, mas eu faço doação aqui, eu faço trabalho ali. Isso é tipo de milícia, que domina um lugar e pega, recolhe dinheiro de todo mundo e sai do governo e fala que não dá imposto para o governo. É uma milícia, é um controle mafioso de alguma coisa. E isso tem que deixar bem claro. Tem um governo que estabelece, tem um governo que ele, em cada relação comercial ele quer uma taxa, ele quer uma porcentagem da relação comercial se ela teve lucro.
E às vezes até se não teve lucro, porque houve a relação, tem a taxa. Também. Uhum. E aí aí extrapola. Aí extrapola. Alguma coisa extrapola e você Uhum. fala, meu, não teve lucro. Ele não vai devolver, Uhum. né, um desconto no imposto de renda. Mas outra questão, Odilson, que eu tenho, se a figura de linguagem que eu coloco, que o dinheiro é parte da liberdade do indivíduo de ir e vir e até ter opinião, porque se ele estiver devendo muito, ele tem que se alinhar na opinião do credor, e isso é muito complicado, porque ele tem que se alinhar de verdade. O que seria essa liberdade líquida, dinheiro, quando nós falamos de juro? Essa invenção juro, ela entra na sociedade e o juro começa a ser um produto. O dinheiro vira o produto, Uhum. nós pegamos a liberdade do ser humano de ir e vir, nós Uhum. coisificamos ela em dinheiro, quer dizer, o dinheiro facilita você ir e Uhum. vir, e esse dinheiro coisificado agora tem juro. Uhum. E eu não tenho uma analogia humana em falar liberdade, mas liberdade com juro não tem liberdade com juro. Um plus da liberdade, eu deixo de ir agora para ganhar 2 bombons depois, mas eu deixo de comer agora para pegar. Sabe que os Isso. experimentos fizeram? Não come um bombom Isso. agora e come No dois depois. marshmallow. Teste marshmallow. Marshmallow, essas coisas. Segurar a tua liberdade e cobrar juro por ela, porque você segurou. Não, na Esses, verdade não é. O juros eu acho que é o. Seria um teste do marshmallow ao contrário, né? Do tipo, por exemplo, você gostaria de conhecer a Nova Zelândia, mas você está sem recurso para isso agora, né? Mas você gostaria de conhecer agora, nas tuas férias, daqui a um mês. Então você pega esse dinheiro emprestado, vai para a Nova Zelândia e aquilo que você conseguiria eventualmente economizar ali no teu orçamento para daqui 2 anos, você faz isso agora, né? Então você tá trazendo a valor presente um bem, um serviço, né? E está pagando mais no futuro por esse bem ou serviço. Então, do outro lado, tem um credor que ele está te dando essa condição, tipo, você precisa fazer isso agora, você quer, ou quer, né, deseja fazer isso agora, tá bom, eu vou propiciar você fazer isso antes de você ter liberdade para fazer isso, né? Só que você vai me pagar por isso, por esse serviço que eu estou te dando, eu estou te trazendo algo que você eventualmente teria no futuro, eu estou te trazendo para o presente, né? E você vai me pagar por esse serviço que eu estou prestando. tá? Essa é a ideia do juro. E aí você tem o juro sobre juro também, né? Você vai. É o juro em cima desse, o juro sobre juro, e você Uhum. literalmente tem pessoas e tem estruturas que vivem de juro. Sim, banco, Banco né? vive de juro. Então, uma Vive estrutura de enorme. juros e tarifa, basicamente. Tem um momento atrás aí, você soltou um texto, Jacques, sobre a liberdade em cima do algoritmo. Você lembra? Não lembro. Você tem que olhar o seu algoritmo para saber a liberdade que você tem. O Então, as algoritmo suas sempre. sim, as suas atitudes, a tomada de decisão depende de como está a conta no banco. Sim. Então, você não pode pedir a conta, você tem que olhar teu algoritmo, então você está acorrentado ao algoritmo, então você mantém essa corrente, porque a sua liberdade está presa no teu sustento, na tua quantidade, né? Nessa liberdade, pseudo-liberdade, né? Do algoritmo. Quando eu falei isso atrás, veja só, você tem uma liberdade de ir e vir e fazer qualquer coisa, mas dá uma olhada no banco, né, cara? Ou como o Exato. Adilson falou, ok, se eu vou pegar um valor que eu só ia conseguir daqui 2 anos e vou puxar esse valor para agora, eu vou ter que pagar o diferencial, eu vou ter que aumentar mais a conta no banco. E o banco, se você cai no cartão, você cai agora num processo de juros sobre juros, e aí você está refém. Acabou, você está refém. Você está refém de quem que é o teu credor, no caso o banco. Tá, essa é a moeda de juro. E eu acho que em questão de juro, Aderson, nós vamos falar que em questão assim, vou trocar de tema, mas tentando pegar a mesma linha, tá? Em questão de dinheiro real, o Aderson uma vez mandou para mim, ó, dinheiro real no mundo tem, de repente, uma unidade. Uma. Ok.
Dinheiro, agora, o juro do dinheiro real pode ser o equivalente até a quantidade de dinheiro real no mundo, ou não? Poderia. Poderia. Tá. Aí, Poderia. o dinheiro que está no mercado de ação é alguma coisa de milhares de vezes. Não, o dinheiro digital. Dinheiro digital. O dinheiro que não existe real, ele passa a ser milhares de vezes maior do que o dinheiro real. É uma Sim. coisa absurda. O dinheiro que roda no mundo digital não tem papel impresso. Não. Não dá. Nem de longe. Isso é uma coisa assim absurda. Então, o dinheiro que Nem de existe longe. é 0 e 1 em bits de computador mais do que papel. Não tem papel. Não tem lastro nem na impressão de papel. Isso é o E há ainda, só um parênteses, há ainda uma meta de alguns governos de se eliminar papel. Então, essa relação vai ficar ainda muito maior. Né? E se você perceber, nós aqui, cada vez a gente usa menos dinheiro. Né? Tenho certeza disso. Cartão de crédito, transferência, boleto, né? Você usa menos dinheiro. Aqui, quando você vai em alguns lugares, você vai pagar com dinheiro, eles falam assim: você não tem cartão? Aham. Porque não quer dar o troco, né? Não quer dar o troco. É, Tem cartão? às vezes não tem, não. Não tem. Então, olha só, É mais rápido. nós temos o dinheiro como a liberdade do indivíduo, e esse dinheiro, de uma certa forma, real ou virtual. Aí nós temos essa quantidade boçal de dinheiro digital enorme. Claro que esse dinheiro digital não distribuído, ele se concentra na mão de poucos, não é de todos, algumas empresas, algumas indústrias, empresas e governos. E depois desse dinheiro digital, nós temos o dinheiro equivalente ao. Você chegou a falar, parece que bens, né? Bens materiais, né? Isso, ou bens, ou então, por exemplo, todo o mercado imobiliário do mundo. Quanto vale tudo? Né? Se a gente for falar isso em dinheiro, dá para valorar isso. Isso é mais do que o dinheiro que está gigante. rodando, mais do que o dinheiro digital ou menos? É mais do que o dinheiro digital. Aí você tem. Eu sei que no fim dessa relação, né, são os derivativos. Aí é muito Então, mais do que vamos tudo que a chegar, gente está falando. mas vamos chegar lá porque a gente tem que falar dos derivativos. Deixa eu ver se O eu mercado abro de esse ação, não, gráfico. você falou que daí tinha um mercado de ação. O mercado de ação daí é muito grande o mercado de ação. E o mercado de ação é importante, Jefferson, uma coisa que é a seguinte: às vezes a tua empresa, quando ela abre para o mercado de ação, ela abre algumas cotas. As pessoas compram e a empresa pega esse dinheiro da cota. Só que o que existe na prática no mercado é uma prática mais ou menos assim. Eu pergunto, por exemplo, para o Oderson. Oderson, você compraria um carro que já foi usado 20 vezes? Com 20 donos diferentes? Eu evitaria. As Não ações, compraria. quantas vezes são usadas cada ações? Milhares, né? Não gasta. Talvez milhões. As ações são uma coisa que você. Primeira vez, quando a empresa abriu ações, ela ganha dinheiro daquilo. Aí ela entra no mercado, que é esse o segundo tema nosso, de especulação. Eles ficam subindo e baixando as ações, mas a empresa já não ganha mais com isso. A menos que as ações caiam muito, e daí a empresa vai lá e recolhe ela de volta. E faz um benefício da empresa e abre a empresa de volta para o mercado de ação. Mas o que acontece com as ações? E aí o dinheiro das ações que rola é uma coisa boçal e é só especulação. É sobe e desce ações. E se eu colocar um bot, um robozinho, quando sobe no nível tal, vende, quando baixa para o nível tal, compra, eu posso ganhar dinheiro só com meus robozinhos de compra e venda de ação. A maior parte da Bolsa Americana é isso. Tem robozinho comprando. Quer dizer, a maior parte. Não há produção nenhuma desse indivíduo, mas há uma quantidade bilionária de dinheiro atrás dele, dinheiro que seria a liberdade, mas que dinheiro que ele coisificou. Ele faz o dinheiro ganhar dinheiro, dinheiro ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, mas ganha dinheiro com especulação das ações. Porque ele vende a mesma ação, ou uma ação é vendida milhares de vezes. A mesma ação, a mesma banana, vende e compra, vende e compra. Quando sobe o preço, vende. Quando baixa o preço, compra. E fica brincando com isso e ganhando com isso, especulando com isso. E honestamente falando, prejudicando alguns governos com isso.
Porque a economia é inflacionária. Eu acho que no mercado imobiliário aconteceu parte disso também, né? De essa inflação do dinheiro. Muito embora ali teve a especulação financeira, de fato, dos imóveis. Mas essa especulação que nós estamos falando, você especula, você é quase um poker. Você especula. Só que eu concordo com você, é especulação. Mas é isso que dá liquidez. Né? É isso que permitiu a um monte de acionistas comprarem aquela empresa. Porque ele sabe que se ele quiser sair, né, tipo, agora eu preciso do dinheiro, não quero mais ser sócio. Imediatamente ele pode fazer isso nas ações mais líquidas. Né? Se você quiser fazer isso com. Esse é o bom sentido, essa é a parte Esse bonita. é o bom sentido, para compensar o que você falou. Não, exatamente. Né? O que eu falei foi o Tem bom os dois. sentido. Exatamente. Isso. O bom sentido é que você compra ações de uma empresa, esse dinheiro você quer de volta, você vende isso e acabou. Ou você queria ser, de certa maneira, sócio da empresa. No mau sentido, você pega esse dinheiro e fica especulando, e se você tiver uma patota de amigos trilhardários, você sobe e baixa as ações várias vezes e ganha bastante dinheirinho com ela. Sem diga. Isso, pensar que o mercado tem um mafioso assim por trás, que é capaz de fazer isso são exceções, tá? Na prática, você não tem agentes assim tão poderosos, né? As forças do mercado, elas se contrabalanceiam, tá? Esses mafiosos, digamos assim, poderiam estar dos dois lados, tá? Sim, Um pulando em cima do outro. Então, tem muita gente rica ganhando muito dinheiro? Tem. E tem gente perdendo a fortuna toda também, todo dia. Tá? Então, assim, como é um sistema aberto, né, as bolsas são abertas, eu diria que o ilegal não está muito desse lado. O ilegal está mais no que a gente chama de insider, né? É o cara, por exemplo, está combinado que o presidente vai ter aquela fala, mas ele já sabe que o presidente vai falar mal aquele dia de alguma coisa. Que o presidente do Federal Reserve ou do Banco Central no Brasil vai falar tal coisa. Ele já sabe, ele é amigo do cara. Então ele pode se posicionar antes da notícia acontecer. E a notícia dá o ápice só. Ele faz um escalonamento de algo e o ápice é a notícia. Mas ele já estava crescendo ali. Ele já sabia daquilo, né? E aí são notícias impactantes. Algumas pessoas são monitoradas, né? A família de pessoas, os parentes próximos de quem é pessoa politicamente exposta, eles são monitorados, né? Mas, por exemplo, nada impediria um amigo, né, de alguém relevante que pode mudar tudo, pode mudar a bolsa naquele dia, ter uma conversa e enfim, ganhar muito dinheiro com isso. Né? Isso é considerado algo ilegal, mas já aconteceu muitas vezes, acontece. Aí que entra os parentes do presidente, dos ex-presidentes, do presidente atual, de todos os presidentes, porque eles têm informação privilegiada e pode brincar na bolsa com a informação privilegiada. Então, o parente próximo, por exemplo, a esposa, o filho, esses são monitorados. O mercado monitora eles, né? Então, assim, tem vários cargos públicos que a pessoa é obrigada a declarar quando ela abre uma conta num banco, numa corretora, e a partir daí ela tem um olhar do mercado maior para ela, porque as instituições podem ser penalizadas juntas por não terem monitorado isso. Né? Então tem esse olhar especial. Mas um amigo, por exemplo, você não consegue monitorar. Né? O Jefferson
presidente do Banco Central, eu sou amigo dele e ele me fala, ó, a carta do Banco Central aqui vai sair escrita isso e os juros nós vamos votar hoje à noite, está combinado que nós vamos reduzir tantos por cento. Né? Eu já consigo me posicionar para ganhar com isso. Né? Ou então o presidente vai publicar alguma coisa no Twitter que vai abalar o mercado no dia seguinte, né? Ou para bem ou para mal. Então, isso sim a pessoa pode ganhar muito dinheiro. Agora, se ela tem mais uma coisa, se ela ganha muito dinheiro demais com isso, né? Que aconteceu com a JBS, aí, opa, não, peraí, vamos olhar, por que esse cara ganhou tudo isso? Por que essa empresa ganhou tudo isso? Ah, foi bem naquela época ali, né, que ele atuou e abalou o mercado. Então ele já sabia que o dólar ia aumentar. Né? Aí vem multa em cima, vem CVM, se for em outros países tem organismos semelhantes. Né? Mas acontece. Então, e toda vez que tem essa flutuação, ou se não, mesmo a decisão de um país de fazer a hipervalorização do dólar, coisa parecida, se isso vazar, minha nossa, o cara é uma fortuna de um dia para o outro. Isso. Simplesmente é uma fortuna. Né? Exatamente. Uma hiper ou ao contrário disso, né? Tem essa diferença. E veja só, e aí nós estamos entrando também numa coisa que balança e chacoalha muito o mercado, que eu diria da própria especulação de algo que é mentira, um tipo fake news. Você abala o mercado, joga, como você fala de Twitter. Um Twitter falso, por exemplo, pode chacoalhar o mercado. Joga um Twitter, depende do número de seguidores, o mercado chacoalha. Porque o mercado gosta de, para mim, Anderson, me corrija se eu estiver certo, se o mercado estiver assim, nada de novo, os ganhos ficam mais ou menos assim. Nada de novo. Agora, se o mercado estiver assim, cada alto e baixo tem negociações. Subiu muito, baixou muito, tem negociações. Então, um mercado extremamente turbulento, quem tiver bons robôs e bom financiamento, está ganhando mais. Então, e quem é a massa de manobra disso? Nós, os ouvintes. Porque a gente que vai, de repente, tirar ou não, coloca aqui, coloca a aplicação lá, o que. Nós, ouvintes, que eu falo o seguinte, foi muito rápido. O mercado está flutuando, o mercado de ação, mas de repente nós temos, por exemplo, o Anderson ele tem um mercado de imagem que é de 10 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas, ele é um bom artista. O Jefferson tem um mercado de imagem de 50 milhões de pessoas, seguidores, o caramba. Essa flutuação da imagem do Neymar tem um mercado de imagem, ele é uma imagem. E essa flutuação, falar mal do Neymar, falar bem do Anderson, falar bem do Jefferson, é só uma flutuação do próprio mercado para se ganhar mais ou perder dinheiro, ou se posicionar diante daquela figura que já está bem posicionada, ou colocar o lugar dela, ou diminuir o lugar dela. E o que nós estamos falando disso? Que a especulação, que a brincadeira de internet e rede social pode te jogar numa fake news, pode te jogar numa especulação que simplesmente você está sendo usado para repassar notícias que está baixando o valor de uma imagem, ou aumentando o valor de uma imagem. Mas é falso. Mas não é falso no mercado, porque isso se ganha. É falso, isso. Mas isso já é real no mercado, porque isso que se ganha. Sem dúvida. Então, é o caso agora que ficou famosíssimo, né? Da Betina, não sei se vocês ouviram falar. Sim. Né? Que foi o assunto mais comentado nas redes sociais nos últimos dias. Né? E aqui, o fato de eu estar falando nela, eu vou dizer, é uma menina... Ela colocou R$1.250 lembro. E tinha mais de 1 milhão em 3 anos. Eu lembro disso aí. Algo assim. Isso. Aí, o que é isso? É só uma chamada, é só um marketing. Né? Depois eu vi a entrevista dela, é uma menina inteligente, acho que tem 22 anos, tal, e ela tá, só da gente estar falando isso, é a publicidade que ela quer. Né? Porque ela está numa empresa que vende e-mail para investidores. Né? Ela fez 1 milhão com 1.250, que seja? Não fez, isso é mentira, ninguém fez. Né?
Muita gente vai comprar o e-mail, né, a lista para receber os e-mails, por conta disso. Né? E o assunto disparou nas redes sociais. Mas depois ela explica, né, na hora que põe ela no checkmate, ela fala, não, como é que eu ia atingir 1 milhão de pessoas em um dia se eu não falasse isso? Né? Mas agora, depois que eles viram meu cliente, eu explico. Eu era modelo, eu ganhei mais dinheiro, meu pai fez uma doação para mim, tal. Então, com tudo isso, eu apliquei na bolsa, isso rendeu, fiz bons investimentos, perdi também. E agora eu tenho 1 milhão. Mas assim, a história mudou totalmente de figura. Né? Então, Mas usou uma massa de manobra e foi real. Ela usou, mentiu e o movimento que causou foi real. usou, nós estamos discutindo aqui, estamos contribuindo para ela. Sim. Né? E as mentiras, e as desmentida, entrevista com ela para ela desmentir, tal, Tudo é tudo isso, marketing. Tudo é marketing. tudo é marketing. Né? A gente está vivendo uma agora que é do STF, então um monte de piadinha e tal, para dar uma destruída no STF, né? Para entrar uma operação lava-toga ou tal. Mas aí um monte de gente está compartilhando e está contribuindo para talvez a destruição, o renascimento do STF, a caída de algum ministro, né? Talvez ele nem saiba o que pode acontecer se isso vier, né? Se o objetivo que está por trás for atingido. Né? Exatamente o que você falou. Pode ser tudo mentira, mas ela cumpre um propósito. Né? E tem gente por trás que vai ganhar dinheiro ou não com aquela mentira. Ou dinheiro, ou aumentar os seguidores, O poder. o poder, e o que nós temos de controle com o indivíduo. É aí que eu falo do indivíduo em primeira pessoa. Você tem o poder do tempo de atenção. Exato. Se você der mais tempo de atenção ou repassar notícias que podem ser falsas, você está dando mais poder para essa pessoa. Ou se você não dá tempo de atenção, o poder está reduzido. No caso dessa menina que vocês falaram, nós demos tempo de atenção para ela 2 minutos, mais de 2 minutos agora, numa conversa que nós estamos dando tempo de atenção para ela. Isso. Então, olha, e a gente acha assim, mas eu fui de boa fé, eu fui só explicando. Não interessa, cara. Você vai explicar aquilo que não precisava ser explicado, não precisava nem ter ouvido. É mentira. Mas a gente o caso. mentira. Hã? Você lembra aquele filme A Última Tentação de Cristo, do Scorsese? Né? Várias religiões cristãs foram bloquear os cinemas. Foi no mundo inteiro, né? Para os cristãos, para as pessoas não entrarem a assistir A Última Tentação de Cristo, que era considerado um filme totalmente blasfemo e tal. O que aconteceu? A bilheteria explodiu, o filme começou a aparecer no mundo inteiro, o que talvez fosse um filme talvez insignificante ali, ou menos significante no cinema, virou um negócio de muita gente querer ver o porquê que não podia assistir. Né? Então, a alavanca, você condenar e bater, você está dando tempo. Né? Teve aquele livro escrito também que foi proibido lá para os árabes. Salman Rushdie. Isso. Virou best-seller. Exato. O mundo inteiro. Mesmo. Exatamente. Muita gente que nem se interessava pelo assunto falou, pô, deu os árabes mais radicais deram uma sentença de morte para ele. Oferecer dinheiro para quem matasse ele. Muita gente falou, pô, eu tenho que ler o livro desse cara. Né? Será que já tem na minha língua? Exatamente. Então, é o que você falou, e a gente eu concordo plenamente, é não dar tempo. Né? A única arma que o indivíduo tem é o tempo de atenção nesse momento. Chega a notícia, porque para mim, a consciência, para mim, nesse momento, tá? Eu estou no congresso de Cognition em São Francisco, as coisas sempre vêm coisas novas. Mas nesse momento, para mim, a consciência ela é feita das tuas competências, tua formação cultural, filosófica, tua escola, tua cultura, a tua expertise, o teu fazer, o que você está fazendo, tá? Junto com o que você sente, que você está sentindo naquele momento, que você está fazendo, que você está sentindo,
E como que você faz o drift da consciência? No teu tempo de atenção. O teu tempo de atenção vai possibilitar outros tipos de consciência. Se o teu tempo de atenção é muito alto em fazer isso ou aquilo, ou o teu tempo de atenção está em coisas que você gasta a tua tolerância, você passa a ser uma pessoa intolerante, a tua consciência passa a ser reduzida, ela não consegue se abrir. Porque você já está gastando, está colocando todo o teu tempo de atenção em coisa ruim, o lado ruim da vida. Você está olhando a dor, você está olhando o problema, sempre a dor, sempre a sujeira, sempre a dificuldade. E essa consciência vai estar crescendo em cima do tempo de atenção que você está dando nos estímulos que você recebe. Mas qual estímulo você recebe? Todo mundo praticamente recebe todos os estímulos. Não, naquilo que você foca a atenção. Você foca a atenção, a consciência começa a crescer ali em cima. E a outra coisa que eu queria falar hoje, para a gente encerrar, se não ficar muito longo, é o seguinte. Tem várias formas de dinheiro, o dinheiro como liquidez, o dinheiro como liberdade, virou o dinheiro digital, o dinheiro no mercado de ação, o dinheiro com os bens imóveis, o dinheiro como os juros, o mercado de ação, e depois derivativos. Derivativos, Jefferson, eu acho que o Anderson chegou a mostrar o gráfico, a quantidade de dinheiro que tem em derivativos, parece que é mais do que todo o resto. Não sei se é isso. Muito mais. Que todo o resto. Muito mais. Você soma todos os bens do mundo, todos os mercados de ação, todo o dinheiro digital, toda coisa, juro, tudo, e os derivativos é mais do que tudo isso. E o lado ruim do derivativo, o Anderson vai falar o lado bom, o lado ruim do derivativo é só uma aposta. Olha, eu acho que o Jefferson vai ganhar, o outro fala, eu acho que o Jefferson vai perder e coloca dinheiro em cima. Derivativo é isso, cara. Então, aposta. E olha só, mas esse é o lado ruim, o Anderson vai falar do lado bom daqui a pouco. Nessa aposta, fake news e especulação entra com toda a força. Você entende? Algumas coisas ficam muito poderosas, tá? Porque se você dá valor, se a fake news e se essa polarização que você dá para essa pessoa ter mais sucesso ou menos sucesso, o sucesso e o não sucesso pode ser justamente uma aposta. Se o Bolsonaro vai ganhar ou vai perder a eleição, se o Lula ou se o Trump, na nova eleição do Trump, vai ganhar ou vai perder, cria um processo de derivativo em cima de aposta de mercado. Vou apostar. Só que também tem aposta, e aí é o lado bom, que o Anderson podia falar um pouco melhor, Anderson, e de repente eu vou fazer uma transação, eu vou fazer uma transação em dólar. Mas se o dólar flutuar demais, eu vou quebrar, porque a transação que eu vou fazer é para ganhar o ano que vem. Então, de repente, eu tenho que fazer um derivativo disso, para ter um certo limite. Se o dólar passar de tanto, o lucro é dessa empresa que faz derivativo. E se baixar de tanto, não, tudo bem, eu mantenho o meu preço. É mais ou menos isso, Anderson? É isso aí. Um outro exemplo, né? Por exemplo, vamos dizer que eu produza milho, né? E eu quero expandir minha fazenda de milho. Então eu procuro um banco e falo, ó, eu preciso comprar essa máquina que traz automação, vou precisar de mais 1 milhão de empréstimo. Aí o banco vai fazer isso. Agora, na minha conta, eu preciso do milho nessa faixa aqui, ó. De preço, na venda, né? De preço. Né? Na verdade, para cima não tem tanto problema, né? Para o produtor, mas para baixo, se ele ganhar abaixo de determinado valor, ele vai ter problema com os financiamentos dele, não vai conseguir tirar o dinheiro que ele precisa. Né? Então você trava, na verdade. Você fala, olha, eu preciso no mínimo isso aqui no preço do milho. Tá? Agora eu aceito ganhar até isso aqui. Eu acho que dificilmente vai ser mais do que isso. Então, essa faixa aqui está perfeito para mim. Se o milho tiver, um exemplo aqui, entre 10 e 20, beleza. Se tiver abaixo de 10, vai ser difícil. Eu posso, em 8, quebrar. Tá? Então, o mínimo é 10. E se tiver acima de 20, tá bom. Eu aceito que você fique acima de 20 para você me dar essa faixa. É um exemplo de derivativo. Tá? Aqui, na verdade, até tem 2 derivativos para isso aqui. Tá? Eu poderia tirar esse aqui.
Tá? Mas quando eu ponho esse, o derivativo total fica mais barato para mim, tá? Que sou o produtor. Mas eu poderia simplesmente, eu quero garantir que seja pelo menos 10 que eu vou ganhar. Tá? Então, isso tem um custo, né? E quem que está do outro lado dos produtores de milho? Está o especulador. Tá? Então, ele acha que vai acontecer o oposto do que o produtor. E ele dá essa proteção para o produtor. Tá? E ele ganha por essa proteção. Tá? E aí, no fim da história, se para o produtor pode ser muito bom o derivativo. Tá? Porque se cair o preço lá a 5, no exemplo que eu dei, ele tem os 10 dele, ele conseguiu pagar as contas dele. Então, e é uma ferramenta muito usada por grandes produtores. Tá? Ele tem uma certa previsibilidade do quanto ele vai ganhar. No caso do mercado, diferente de outros mercados de derivativos de ouro, de dólar, o mercado agrícola, né, ele, em geral, um lado do derivativo tem produtores e do outro lado do derivativo tem especuladores. Eu posso garantir no derivativo também a quantidade de milho que eu vou produzir? Eu espero que eu vou produzir tanto, ou é só preço? Aí é um seguro. Seguro. Você faz o seguro, por exemplo, contra geada, né? Dependendo do que você vai produzir, a geada vai destruir tudo. Né? Então, aí você faz um seguro contra a geada, que nada mais é, né, do que a história do derivativo. Eu estou fazendo um seguro de preço. É a mesma coisa. Né? Eu estou pagando por um seguro de preço. Eu estou pagando por um seguro de geada. Eu estou pagando por um seguro de roubo do meu carro. Eu estou pagando um seguro porque eu gero renda para minha família. Se eu morrer, a família vai estar amparada com dinheiro. Né? Então, ele funciona como principalmente do lado produtor, como um seguro. Né? Do lado da seguradora, entre aspas, está o especulador. Né? Que é o que está dando esse é a maior quantidade de dinheiro no mundo é em cima desse tipo de coisa. São desse tipo de coisa, derivativos. Mas aí você tem derivativos de tudo. Né? Tem desse exemplo, tem do dólar com o importador, com o exportador. Isso é importante. Né? Você tem derivativos de ouro, você tem derivativo de petróleo, você tem derivativos da taxa básica de juros de um país, você tem derivativos do quanto vai ser que o Banco Central vai decidir qual é o valor que a taxa do Banco Central será na próxima reunião do Comitê de Política Monetária. Qual o valor? A aposta. Né? 6,5. Se for 6,5, você pode ganhar 10% do valor do derivativo. Se você botou no 8 e deu 8, você vai multiplicar por 25 vezes o valor que você colocou. Né? É como se fosse uma bolsa de aposta aí no caso, né? Só que é sob juros. E aí você tem outros derivativos que, por exemplo, você gostaria de investir num fundo global. Um fundo famoso, global, que investe em renda fixa ou em ações, não importa. Só que você não vai investir nesse fundo. Você vai comprar um certificado de operações estruturadas que, ao invés de te dar o rendimento do fundo, ela te dá o dobro do que o fundo der. Tá? Só que você vai aplicar esse dinheiro, vai investir esse dinheiro por 5 anos. Ele vai ficar travado. Mas no final dos 5 anos você ganha o dobro do que o fundo deu. Então, é um derivativo também por trás. Gosto em cima disso. Não, beleza, Anderson. Acho que você falou bem esse negócio. A gente não entrou tanto na questão de consciência, mas o fator é que tem que entender como o planeta rola. Tem que entender onde está o poder, onde está a estrutura de dinheiro e de coisas.
E aí, quando eu falo, quando o eu volta para Deus, é a seguinte: você está fazendo as coisas e depois você volta para você sentir um planeta inteiro. E o planeta inteiro, quando se fala de dinheiro, é derivativos, são apostas. Depois A disso nossa, vem. Oi? a nossa vida é derivativos o tempo inteiro. Tá? São apostas, a gente está o tempo inteiro apostando. Então você está dirigindo e está passando o carro no sentido contrário. Né? Você está apostando que nenhum carro daquele vai jogar em cima do seu. Né? Que nenhum caminhão vai jogar em cima de você. Você vai ali. Né? O Jefferson pilota. Né? Ele está apostando que nenhuma rota de outro avião vai vir em cima do avião dele. Quem disse que não vem? Poderia vir? Poderia. Né? Mas você aposta que não vai vir. Né? Você vai num restaurante para comer, você aposta que não tem veneno, que a comida é boa, que vai ser saudável para você, você compra aquela comida. Né? Quem disse que não tem veneno ali dentro? Né? Você aposta o tempo inteiro, a gente está fazendo apostas. Né? Ah, vou apostar que se eu for nessa conferência que você está aí de Cognition, vai ser bom para minha empresa, para mim, eu vou contribuir, enfim. Né? Senão não viria. Pode ser. Senão não Senão viria. você não viria, né? Vou. Não gastaria teu tempo com outra coisa. Exatamente. Né? Ou então vou apostar que na minha vida, que se eu ficar jogando videogame 10 horas por dia, eu vou ser um analista de videogame, vou fazer minha vida com isso. É uma aposta. Né? Então, e as apostas dão certo às vezes dão errado. E a gente fica o tempo inteiro, a gente está calculando probabilidades. Né? Tem pessoas que estão com um mindset muito ruim. E tudo que ela faz dá errado. Tá? Dá a impressão que aquela nuvem tacando raio nela, só chove em cima dela. Né? Tá um mindset errado. Né? Ela está fazendo as apostas erradas. Né? Pode ser o ocaso também. Né? Mas esse é um tema bom. Esse é um tema Mas bom. o mindset define muito as apostas que você está fazendo na vida. Né? Vocês podem olhar para a vida atrás de vocês e olharem como vocês progrediram em algumas coisas, vocês começaram a fazer apostas melhores. Né? Algumas não dão certo. Vocês perderam tempo de vida, perderam dinheiro. Tá? Outra deu muito certo. Né? Outra não deu certo agora, deu certo 5 anos depois. Né? E isso a gente chama no mercado de investimento. Né? E na vida pessoal, o que você está falando é que na vida pessoal nós vivemos em derivativos o tempo todo. É isso aí. Derivativo, investindo, né? Você faz um investimento para ganhar depois. Alguns dão errado. Né? Você investiu, deu errado. Tá? Agora, se sempre está dando errado, opa, tem alguma coisa que a maquininha, o mindset está com problema. Tem que dar uma calibrada nele. Né? Tem que mudar alguma coisa, tem que melhorar. A calibração para mim, nesse momento, se você desse um conselho, a calibração ela passaria por competências, expertise, formação e principalmente a fonte de informação. Depende de onde você vai buscar a informação, pode estar formando um mindset errado. Ou não. Pode, com certeza. Mas onde você acharia que a formação do mindset, o cara está dando errado o mindset, como que ele vai rever as coisas? Onde você muda mais? Eu acho assim, primeiro, as pessoas começam com mindsets muito diferentes uma das outras. Né? O potencial de um bom mindset, pelo menos. Né? Como se fosse uma energia potencial de bom mindset. Tá bom. Né? Por quê? Porque algumas têm uma boa educação, né? Nasceu ali numa família que propiciou bem, pode ser que dê tudo errado, mas ela largou na frente de outros.
O outro nasceu num ambiente muito inóspito, né? Por exemplo, com violência, com, né, violência interna na família, tal. Ele tem mais dificuldade, né? Agora, nada impede as coisas até se inverterem no longo da vida. A gente vê isso, né? Aí eu acredito que buscar, né, tá aberto para busca, a abertura, porque você vê gente, pessoas com mindset claramente errado, boa parte da vida, sofrendo por isso, e de repente, pum, Faz a deu um virada. clique, Faz a virada. deu um clique. E, Né? e, e mais, Anderson, tem um sofrimento das pessoas com mindset errado, tá? Mas ela está no nível 7 de dor, 8 de dor, 9 de dor. Quando ela chegar no 10, ela vai virar. Mas quando ela está no 8, você vai e ajuda ela. Ela nunca vira. Mas qual foi a tua ajuda? Então, não, ajuda sim. Ela está com uma certa dor porque ela está com falta disso ou falta daquilo, ou ela tem falta de carência, e você vai lá, coitado e tal, e você aplaca ela. Você não deixa ela chegar na dor da mudança. Entendi, não foi ajuda, né? Não foi ajuda, cara. Não foi. Sim, mas porque alguns é ajuda. Mas a tua intenção foi ajudar. Você foi para ajudar. Mas você não deixou ela atingir o nível da mudança dela por ela mesma. Entendi. Cara, isso os budistas eles falam o seguinte: se você ajudar as pessoas, você vai reencarnar porque você vai ter que pagar a ajuda que você deu a mais. Porque justamente as pessoas têm que chegar no ponto da mudança. Elas têm que mudar. E se você ajudar, elas não mudam. E ao elas não mudar, ela fica arrastando corrente a vida inteira, porque ela vai na mendigância e todo mundo que dá um dinheirinho para ela tá pagando para ela continuar ali. Não tá pagando mas você mas você tem uma ajuda que às vezes é aquela ajuda vai. Pois é. E aí você entra num grupo e aquele grupo é tudo vai. Aí vai. Entendeu? Aí vai. E aí você pulou do 8 pro 10. Aí vai. Né? Você entrou naquilo e falou, é isso. Você larga até a dor que você tinha, você já vai para outra. Vai para outra. Isso. Vai pra outra. Aí essa é a ajuda, né? De mudança. Verdadeira. Agregando. Pessoal, vamos nessa então. Tô fechando. Valeu, Anderson. Valeu. Abraço.